Eu sei que na sua infância você morou na rua, né? E daí você conheceu um projeto para menores e passou a lutar boxe. Eu queria que você falasse um pouco desse seu início no mundo da luta, se você já começou no boxe direto. Enfim, conte pra gente como é que foi seu início nas artes marciais. Bom, a respeito da minha infância, isso já não é uma coisa que eu tento sempre explanar e deixar bem claro para todo mundo. Não adianta de ser falso moralista e dizer que viveu de uma maneira que não corresponde à verdade, entendeu? Eu, com 12 anos, comecei a viver na rua, um pouco antes, e minha trajetória de ter a primeira casa, o primeiro quarto, ter uma convivência de família foi tudo através de Deus em primeiro lugar e do meu esforço. Nessa trajetória de morar na rua, como condiz com um vídeo que eu compartilhei no meu Facebook a respeito de um documentário gravado na Polônia, levei um tiro no peito, onde eu dei entrada na UTI. Logo que eu entrei, foi drenado no meu pulmão 1,6 litros de sangue. Além disso, com 13 para 14 anos, eu levei um tiro na perna. E entre esses dois fatos, eu levei 5 facadas, entre braço, costas, rosto, levei 5 facadas. E com certeza eu consegui sobreviver porque Deus tem um grande plano na minha vida. Consegui sobreviver? Não, Ele me deu a oportunidade de não ter, o diabo não ter ceifado a minha vida. Falcão, você vem de uma família grande, né? Se eu não me engano, são 8 irmãos. Conte pra gente qual é a relação que você teve com eles durante a sua juventude e a sua relação com eles atualmente. Bom, eu tenho uma visão assim, né? O Marcelo Brigadeiro é um cara muito inteligente, uma palavra que ele falou ficou muito gravada na minha cabeça e eu levo isso mais ou menos como um fato na minha vida. Quem não me faz bem, não me faz falta. Eu não posso amar as pessoas que não me amam. E a partir do momento que uma família joga uma criança na rua de 12 anos, não ama, né? Eu jamais jogarei os meus filhos na rua, indiferentemente do que eles fizessem. Poderiam fazer qualquer coisa. Porém, como ser humano, eu amo a todos eles, né? E estou sempre do lado deles no que precisar. Só que tem alguns irmãos meus que eu tenho total convivência e o amor de irmão realmente por eles. O meu irmão é uma das pessoas que eu mais amo, tá sempre do meu lado, eu sempre do lado dele. Enfim, aí o resto a gente tem uma convivência quando eu estou no Brasil, quando eu vou ao Rio Grande do Sul, que agora faz 2 anos e meio, 3 anos que eu não vou, a gente tem uma certa convivência. E a minha irmã, que nós éramos os mais apegados, que foi minha mãe, pai, tio, tia, ela foi a mais estruturada assim, de me dar força na minha família. Quando eu morava na rua, comia, dormia na casa dela. Foi a que faleceu na luta anterior ao Aspera Fight, Paranaguá. Gostaria que você falasse qual a importância de Deus em sua vida e o que significa Deus para você. Deus, para mim, é a base de tudo. Deus foi o que me levou das ruas com expectativa de viver até os 15 anos a chegar já aos 35 anos. Todas essas coisas que aconteceram comigo, às vezes que eu estava sozinho na rua dormindo e parecia eu estar tão sozinho, sempre senti que tinha alguém do meu lado. Desde que eu nasci, eu senti que eu tinha algo diferente com Deus, uma comunhão com Deus diferenciada, que Deus tinha um plano na minha vida. É óbvio e claro que todas essas coisas que eu passei foi a mão de Deus que me livrou. E para ser mais claro, vou citar uma das coisas que aconteceu comigo. Primeira vez que eu cheguei nos Estados Unidos para lutar o UFC, eu não sabia ler nem escrever em português. Em português. Imagina, Deus me levou até os Estados Unidos, me tornando um dos grandes nomes do MMA lá, né, que é o Polo, e gravar jogo de videogame em Orlando, enfim, Deus fez grandes obras na minha vida. É a base de tudo, sem Deus eu não sou ninguém. Michael, você tem um cartel excepcional, né, que são 36 vitórias e 9 derrotas, uma grande experiência dentro do mundo da luta, um grande cartel, sendo que dessas 36 vitórias, 24 foram por nocaute.
quais aquelas lutas que não saem da sua cabeça, que você tem um carinho especial? Conte aí pra gente as 3, 4 lutas que você mais gosta dentro do seu cartel. Bom, a respeito das lutas que marcaram a minha vida, eu acho que a primeira luta é uma que fica sempre na memória da gente, indiferentemente do resultado. Outras lutas que me marcaram muito foi as 2 lutas com o Fábio Maldonado, lutas duríssimas. Eu com 94 quilos, Fábio com 110 quilos, foram duras as lutas. E a minha estreia no UFC também foi uma marcante, lutar em Detroit, chegar nos Estados Unidos na situação que eu cheguei, né? Imagina, primeira vez que sai do Brasil já vai lutar direto no UFC, né, para 40 mil pessoas, então foi emocionantíssimo. E o GP do Bellator também me marcou muito. E, infelizmente a perca de cinturão para o Alexander Shemelenko também. Foram todas lutas marcantes que, indiferentemente de vitória ou derrota, foi experiência, né? E ótimas histórias para contar para os meus netos futuramente. Em agosto último, agora você venceu o Thiago Moreira, né, por finalização no round 1. E gostaria de saber se você já tem alguma luta marcada até o final do ano, enfim, qual o próximo evento que você vai lutar? Bom, ainda não tem nada marcado. Eu resolvi, por minha parte mesmo, em parar um pouco, dar uma relaxada e acertar algumas coisas, inclusive a minha ida para treinar um tempo fora e tal. E agora é hora de refletir pelo falecimento da minha irmã e uma série de coisas que vem acontecendo nesse período da minha vida. Então refletir, espero esse ano fazer mais uma luta, se Deus assim me permitir. Ou se não for a vontade do Pai, que pelo menos eu consiga organizar minha casa, minha vida e meu trabalho. Michael Falcão, você já lutou em grandes eventos como o UFC, o Bellator, o KSW, o M1 Global, enfim, dentre outros. O que você acha que falta para você ter uma nova chance no Bellator ou no UFC? Você tem que fazer aí uma sequência nova de vitórias, enfim, o que você acha que falta para você voltar aos grandes eventos internacionais? Que a minha trajetória vem acontecendo coisas loucas, né? E a própria palavra fala que Deus vai usar as coisas loucas para confundir as sábias. E vai ser tudo pela obra do Senhor, pela obra de Deus. Se Deus quiser que eu volte para o UFC, eu vou para o UFC. Para o Bellator, eu vou para o Bellator. Né? Eu estou aqui, mas até hoje pela vontade do Pai. Então, Ele decide qual vai ser o meu passo agora. Eu estou pronto para lutar qualquer evento. E se Deus achar que é a minha hora, achar que eu devo, eu vou ir e vou representar com todo orgulho. Quais que são os seus ídolos no MMA, né? As pessoas que inspiraram você quando você começou? Bom, os meus maiores ídolos do MMA que me inspiraram a começar a lutar, Vanderlei Silva em primeiro lugar, né? O nosso mito, Anderson, que é um homem imbatível, né? Fedor Emelianenko, e hoje a gente tem aí o John Jones, que é um cara extremamente versátil na luta. Michael, falar agora daquele episódio no posto, né? Na loja de conveniência do posto, que acabou tendo uma briga generalizada em que você e o Cauê Mena enfrentaram ali algumas pessoas, né? Pelo vídeo mostra que você agrediu uma moça e com isso outras pessoas vieram defendê-la e acabou que teve uma briga generalizada. Conte um pouquinho, né, a versão sua sobre aquele dia, sobre aquele episódio. Vou falar um pouco dessa briga no posto aí, tá? É o seguinte, as pessoas que estão criticando e estão queimando e estão falando mal de mim são pessoas que, cara, se não tiver eu para elas falarem mal, elas vão falar mal de qualquer outra pessoa que elas acharem pela frente. Vou explicar um pouco o que aconteceu. Eu e o Cauê Mena, que foi o que sofreu o atentado junto comigo, saímos de uma festa e eu estava indo levar ele em casa. Ia 2 carros um do lado do outro e eu quis ultrapassar, eles não saíram da frente, eu buzinei para eles. Aí ele saiu da frente e quando eu passei eles nos seguiram até o posto. Quando nos seguiram até o posto, mandaram aquelas 2 gurias entrar e esperar
até a gente sair e avisar quando a gente saísse para nos pegar na saída. Eu peguei uma cerveja no frigobar e fui pedir para ser atendido. Quando eu cheguei para ser atendido, a moça estava na minha frente falando com o frentista. Só que o frentista era amigo deles também, e eles estavam se juntando todos para nos pegar ali, inclusive um frentista. E ela foi lá avisar para eles isso aí. E aí, quando a gente saiu, eles já estavam nos esperando e deu esse problema todo. Só que todas as pessoas que me criticam nunca pesquisaram para saber quem são essas outras pessoas. Todos eles, inclusive o frentista, tinham saído da cadeia há 3 meses em formação de quadrilha e tráfico de drogas ali naquela comunidade. E aquela menina que deu todo aquele problema, naquela época estava respondendo o processo semiaberto. Ela estava em prisão domiciliar semiaberta. Tinha saído da cadeia fazia 2 ou 3 meses. Então, criticar é muito fácil. É muito mais fácil tu jogar uma pedra em cima de alguém do que vasculhar e buscar a verdadeira verdade. Tanto que se eu tivesse, eu acho que até tu errou muito feio em falar que eu agredi, que eu bati na moça. Meu amigo, se eu tivesse batido na moça, eu estaria preso, ou não seria vítima. Eu sou vítima, meu amigo, e todos eles são réu por dupla tentativa de homicídio. Então tem que saber o que está falando e quem é vítima e quem realmente é agressor nessa história. Ali tinha uma quadrilha de traficantes, onde todos eles estavam em liberdade semiaberta. Quem não estava em liberdade semiaberta estava em prisão domiciliar. Falcão, depois desse acontecimento no posto, né? Realmente várias pessoas, enfim, a gente vê aí pelos fóruns, no mundo da luta, os fãs realmente passaram a ter uma visão muito ruim a seu respeito. Vários viraram declaradamente haters de você. O que você tem a dizer sobre isso, enfim? Que recado que você deixa para essas pessoas que declaradamente não torcem, não gostam de você, e que você deixa um recado final. E eu gostaria também de saber os seus planos para o futuro, se você pensa lutar até quando, se você já se planejou em relação a isso, se você vai abrir a academia, quais são os seus planos para o futuro. Obrigado pela entrevista. Bom, recado a respeito da minha carreira, eu vou lutar até quando... Eu já falei anteriormente, até quando Deus quiser, até quando o Papai do Céu aí me permitir expor e me apresentar aí, trabalhando com o meu corpo. Quando isso acabar, aí eu penso, hoje eu já trabalho numa Academia Armes aqui em Londrina, dou aula aqui e ainda não sei qual o país que eu vou morar e qual a cidade que eu vou morar no final da minha carreira, porém, com certeza, no final da minha carreira, eu vou dar aulas, né? Já estou tentando construir uma família para, em aposentadoria, eu poder ficar com meus filhos e netos e assim sucessivamente. Ainda não tem nada alicerçado, firmemente planejado, mas eu já venho pensando em alguma coisa já, possivelmente nos próximos anos, vir a me aposentar. A respeito de um recado, eu peço que todos os episódios que aconteceram comigo, que as pessoas vêm julgando sem fazer um mínimo julgamento correto, que é averiguar quem realmente estava certo, quem estava errado. Se eu errei, peço perdão para todo mundo que acha que eu estou errado, só que tem que buscar a verdade. A gente não pode ser condenado pela mentira. Isso em primeiro lugar. Em segundo lugar, eu peço que Deus abençoe a todos, né? Bote amor no coração, fortaleça e abençoe nosso país, que vem numa crise tão grande aí, que o nosso Brasil volte a ser o Brasil amado e não o Brasil corrupto. E é isso, Deus abençoe a todos, eu amo todos vocês, espero levantar a bandeira do Brasil ainda muito mais lá fora. Já foram 30 países, espero fazer mais 30 aí, levantando essa bandeira verde e amarela. Deus abençoe a todos. E obrigado, meu amigo, pela entrevista. Deus te abençoe.